Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então, atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas.
já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse: Tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Amém? Para refletir. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, homem de bens. Ele tinha um filho chamado Saul, que a Bíblia relata como sendo tanto o mais belo quanto o maior em estatura de todo Israel. Recebendo ordens de seu pai para ir buscar umas jumentas extraviadas, Saul percorreu um longo caminho com um dos seus servos da casa de seu pai. Frustradas as suas expectativas e preocupado com o tempo ausente de casa, decidiu voltar, mas o moço que com ele estava o persuadiu a procurar ali um homem de Deus muito estimado, a fim de saber o caminho que deveria seguir. Este homem era Samuel. Um dia antes, o Senhor já havia revelado a Samuel sobre a chegada de Saul e sobre o propósito de consagrá-lo príncipe sobre Israel. Samuel levou Saul e o moço para comerem com ele e acalmou o coração de Saul a respeito das jumentas, garantindo que já tinham sido encontradas. E mais do que isso, lhe proferiu estas palavras: E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de seu pai? Certamente essas palavras e o fato do profeta ter lhe dado lugar de honra entre os convidados deixou Saul bem confuso. No dia seguinte, Samuel disse a Saul que despedisse o seu servo e que esperasse, porque ele lhe revelaria a palavra de Deus. Israel pediu um rei, e apesar das consequências desastrosas que resultariam dessa decisão, não hesitaram em desafiar a autoridade do Senhor. E Deus daria ao povo exatamente o que pediu: a imagem e a semelhança dos reis das demais cidades, das nações demais. Notem que Saul era filho de um homem rico, além de possuir uma beleza incomparável e um porte físico invejável. Percebem o quadro do governante perfeito? Se houvesse um concurso de beleza masculina em Israel, certamente Saul seria o Mister Israel.
Saul, portanto, era uma daquelas pessoas cuja presença intimidava, onde chegava se destacava. Eis o rei perfeito aos olhos humanos. Porém, quando Samuel proferiu a Saul aquelas palavras de ânimo e de bênção, no verso 20, eis a resposta de Saul no verso seguinte: porventura, não sou benjamita da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Percebemos aqui o que estava além da aparência. Saul revelou humildade. As palavras de Samuel lhe foram estranhas, apesar de toda a atenção que provocava. Por onde passava, os olhares se voltavam para a sua beleza estonteante e altura imponente, mas dentro do coração revelou virtude maior do que o exterior. Como sua história teria sido diferente se não tivesse permitido que o orgulho dominasse? Todos sofremos, nem que seja um pouco dessa síndrome de Israel. Temos prazer em contemplação do belo, julgamos pela aparência, olhamos, avaliamos e assinamos a sentença, tirando conclusões com base em nossa visão limitada. O Senhor nos convida a olhar para Ele e para a Sua palavra. Quando olhamos para o céu, antes de olhar para as pessoas, conseguimos contemplar em nosso próximo a imagem do Criador, o alvo do amor de Cristo, que deve ser alvo do nosso amor também. E com a visão do céu, andaremos como Jesus andou, viveremos como Jesus viveu, amaremos como Ele amou. Não se iluda pelo vislumbre das coisas deste mundo, mas permita que a terna mão de Cristo toque seus olhos e os mantenha a contemplar os seus. Saul tinha beleza, altura e riqueza transitórios. Jesus tem uma eternidade de bênção a nos oferecer. Se abrires a porta do teu coração para Jesus, Ele abrirá os teus olhos e a alegria do coração será banquete contínuo. Provérbios 15:15. Amém?